Olá pessoal, perdão, trago para vocês aqui mais uma questão de geometria plana, questão muito recorrente em concurso. Na verdade é um exercício para que vocês coloquem em prática aí as relações métricas no triângulo retângulo. Estamos diante de um triângulo retângulo, o ângulo reto aqui, triângulo ABC. Olha as informações que foram dadas no triângulo. Eu tenho apenas a hipotenusa desse triângulo, mas Márcio, somente com a hipotenusa do triângulo retângulo eu consigo achar os outros lados, os outros catetos, né? No caso, os catetos? Lógico que consegue, porém, você tem que ter uma noção muito boa de que das relações métricas no triângulo retângulo. Essas relações métricas, elas são tiradas, né, a partir de semelhança de triângulos. Afinal de contas, nós olhamos aqui, nós temos três triângulos. Nós temos o triângulo que eu vou chamar aqui de H, né? Vou botar esse ponto aqui como sendo H. Nós temos o triângulo AHC, que neste caso aqui, ó, isso aqui é a altura relativa à hipotenusa. Lógico, faz um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Parte do vértice C, ou seja, ela sai em relação ao lado, à hipotenusa, a altura, ela parte do vértice oposto à hipotenusa. Qual é o vértice oposto? É o A. Então, I é perpendicular à hipotenusa, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus. Essas palavras são importantes, pessoal. Ó, quando você fala que um segmento é perpendicular, um segmento é ortogonal, é a mesma coisa que dizer que esse segmento ele faz com a base ou com o outro segmento no qual ele intercepta um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Perfeito. Então eu já vou logo colocando aqui, ó, essa letrinha aqui, ó, H de altura, altura relativa à hipotenusa, porque um triângulo tem três alturas. Tudo bem? A altura sempre parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando com o lado um ângulo reto. Isso é definição de altura de triângulo. Lógico que a altura do triângulo isósceles guarda características importantes, a altura de um triângulo equilátero guarda características também importantes, características inerentes ao triângulo equilátero. Tudo bem? Então, vamos, sem mais delongas, resolver esse imbróglio aqui, que apenas nos deram o valor da hipotenusa. Não sei se vocês conseguem perceber quanto é a nossa hipotenusa, mas se não consegue, eu vou destacar o valor da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. É o lado maior, é o segmento maior, né, que forma aí o triângulo. Sempre o segmento maior será a hipotenusa. Lembrando que um triângulo só será retângulo se o ângulo for reto, né, pessoal? Se ele tiver um ângulo de 90 graus, tá? Então, olha só. Se você observar, se eu pegar desse segmento aqui, ó, desse ponto aqui, ó, do ponto B até o ponto C, nós temos um valor inteiro ali, ó, porque ele foi segmentado em dois pedacinhos. Então, a soma desses dois pedacinhos me dá o segmento, o lado BC. O lado BC mede quanto? Mede 10. Legal. O que mais a gente tem aqui que a gente pode falar sobre esse triângulo? Pessoal, os lados de um triângulo, ele é nomeado de acordo com as suas letras, porém, ele é nomeado com letras minúsculas. Ele é nomeado de acordo com seus vértices, melhor dizendo, né?
Então aqui, ó, eu tenho o vértice B. Então o lado oposto a esse vértice nós vamos chamar de Bzinho. B minúsculo. O lado oposto ao vértice C, nós vamos chamar de Czinho, C minúsculo. Isso é muito importante, professor. Olha, te ajuda um pouco a se orientar, mas não é algo assim determinante. Você pode usar qualquer letra, mas isso aqui é uma coisa para você se orientar. A hipotenusa, o vértice A. Então, a hipotenusa, a gente chama ela de quê? A hipotenusa, quando a gente fala hipotenusa, estamos nos referindo a todo esse segmento aqui, ó. A gente chama ele de A minúsculo. Tá, pessoal? Isso aqui é só uma aula, assim, bastante inicial, principalmente para aqueles alunos que têm uma certa dificuldade. Então, ó, lado oposto a gente usa vértice opondo ao lado, o lado recebe a letra minúscula do vértice que está se opondo a ele. Então, ó, C, Czinho, B, Bzinho. Aqui é o H, que é a altura relativa à hipotenusa. Lembrando que um triângulo não tem só uma altura, tem 3 alturas, mas o que mais importa para nós aqui no triângulo retângulo é a altura relativa à hipotenusa, ok? Pois bem, nós temos relações métricas no triângulo retângulo que são muito importantes. Uma delas é o Teorema de Pitágoras, mas não necessariamente ela vai ser usada em toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo. Às vezes você não vai precisar dela. Às vezes você, com outra relação métrica, você acha os lados. Certo? Então, veja bem, nós temos a hipotenusa? Temos. Temos a hipotenusa? Temos. Vale 10. Vamos adotar como medida em centímetros. Vamos adotar como medida em centímetros, mas a rigor desconsiderar a escala. Evidentemente, esse desenho não está na escala, né? A gente vai desconsiderar a escala do desenho. Então, vamos lá. Eu tenho a hipotenusa. O que mais que eu tenho? Note o seguinte, se o Sol pegar aqui nesse lado, ele vai projetar uma sombra, e a sombra, que nós chamamos de projeção ortogonal, é esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. Vamos chamar ele de M, né? Aqui é M. Importa, professor, colocar M num lado e N do outro? Não, não vai interferir em nada. Pode ser M aqui, pode ser N aqui, não importa. O importante é você entender que esse lado oblíquo, ele projeta na hipotenusa uma projeção, que nós chamamos de projeção ortogonal. Tudo bem? Então, ó, projeção ortogonal de B, ó, é o M. Então, M nós temos também. O M vale 8. O N, que é a projeção ortogonal do C, vale 2. Essas são as informações que nós temos em relação às relações métricas. Tudo bem? Aí nós vamos trabalhar agora nos conceitos de relações métricas. Primeira relação métrica que a gente pode de cara calcular alguma coisa ali é o seguinte, é a altura. Existe uma relação métrica, e eu vou colocar aqui, não vou demonstrar ela, a intenção não é essa, eu vou colocar ela aqui e vocês têm o dever de memorizar as relações métricas. São, se eu não me engano, 6 relações métricas importantes, tá? Então, olha só, que diz o seguinte, se eu pego a altura, elevo ao quadrado, isso sempre vai ser igual ao produto das projeções. Daí, nós já vamos calcular a altura.
Precisamos calcular a altura para achar os lados? É lógico que precisamos, porque a partir de maior número de informações que nós tivermos, nós vamos conseguir achar os lados. Então, a altura ao quadrado, eu não tenho a altura, né? Mas eu tenho as projeções MN, vai ser 8 vezes 2. Então, a altura ao quadrado é 16. Lembrando que é uma equação do segundo grau incompleta, mas a gente desconsidera, ao invés da gente escrever mais ou menos a raiz quadrada de 16, a gente vai desprezar o valor negativo, porque nós estamos tratando de medidas de comprimento, ok? Então, ó, H é a raiz de 16. H é 4 centímetros. Perfeito? Então, ó, achamos o H. Tá, professor, e aí? Achou o H. E aí, como é que a gente faz para achar os outros valores? Vamos pensar. Nós temos a hipotenusa, temos a projeção e temos um cateto. Também existe uma outra, sem usar teorema de Pitágoras, presta atenção, hein? Nós não estamos usando teorema de Pitágoras. Existe uma outra relação métrica, sem usar o teorema de Pitágoras, que ali a gente até já pode usar o teorema de Pitágoras num triângulo ali, né? No triângulo que eu tenho 8, o H, posso achar o B aplicando o teorema de Pitágoras. Mas dá para sair de outra forma? Dá. Existe outra relação métrica que é importante vocês entenderem e memorizarem, e vocês só conseguem memorizar com muito exercício, aplicar muitas vezes, ver muitas questões, enfim, que diz o seguinte: um cateto, vou pegar o cateto B. O cateto B ao quadrado, o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Deu para entender? Ó, um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Beleza. E daí? Como é que a gente sai daqui agora? B ao quadrado, que eu não tenho. A hipotenusa é 10. A projeção é 8. Então, B ao quadrado, se você quiser, você pode multiplicar. Se não quiser, você pode deixar assim e decompor. Mas eu vou colocar aqui 80. B é a raiz de 80. B é igual. Você vai decompor isso aqui, pessoal. Decompor isso aqui é só você pensar aqui, ó, nesse 10 e nesse 8. Você vai decompor o 10, vai dar 2 vezes 5. Vai decompor o 8, vai dar 2 ao cubo. Então, nós podemos escrever isso aqui como sendo 2 vezes 2 ao cubo, 2 à quarta vezes 5. Então, podemos escrever assim, ó, 2 à quarta vezes 5. Eu vou escrever aqui do lado, eu vou decompor aqui do lado, num cantinho aqui de rascunho. Você pega o 80 e decompõe em fatores primos. O menor fator primo é o 2. Decompor é dividir pelos números primos, a começar do número 2, caso o número seja par. Caso o número a ser dividido seja par. 80 por 2 dá 40, que ainda é por 2 dá 20, que ainda é por 2 dá 10, que ainda é por 2 dá 5, que é por 5, que número 5 é primo, né? 5, um número primo só é por ele mesmo, ou 1. Então, vai dar 1. 5 por 5 dá 1, ok. 1, 2, 3, 4, como eu disse, 2 à quarta
vezes 5. Foi o que eu coloquei aqui. Logo, como o expoente aqui é par, eu posso tirar do radicando 2 elevado à quarta, dividindo o 4 pelo índice. Se eu dividir o 4 pelo índice, eu tiro do radicando assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2, vezes a raiz de 5. Então, B, 2 ao quadrado, é 4 raiz de 5. Achamos o valor de um cateto. E aí, professor, dá para achar o outro cateto? Dá. Da mesma forma que nós usamos aqui, nós vamos usar agora a projeção em relação a C. Nós podemos fazer C ao quadrado, ou seja, o cateto ao quadrado. É bom a gente pronunciar isso sempre, que você memoriza, você consegue memorizar. O quadrado de um cateto é o produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Beleza. Tenho o cateto? Não. Tenho a projeção? Tenho, 2. Tenho a hipotenusa? Também tenho. Portanto, C vai ser igual a quê? C ao quadrado, né? Pode deixar desse jeito aqui, professor, ao invés de multiplicar? Pode. Se você achar uma facilidade de, ao invés de multiplicar, decompor logo, pode. Você vai ter 2 vezes 5 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então vai dar 2 ao quadrado vezes 5. Já deu para perceber que vai sair o 2 ao quadrado. Ali, ó, nós podemos escrever. Vou multiplicar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Você vai ter que decompor o 20. O 20 vai ser o quê? C ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Por quê? Porque 20 é 4 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5. Opa! Vou apagar aqui, tá? Nada a ver, né? Então, note que no radicando, quando eu tenho expoente igual ao índice, eu posso tirar o fator do radicando. Só que eu não tenho só o 2 no radicando, eu tenho o 5 também. Então, eu tenho que manter o sinal de radical por conta do 5. Então, ó, é o mesmo que pegar a base, jogar para fora do radicando e dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou colocar 1 aqui? Não precisa. E aí eu achei os catetos, note que sem aplicar o teorema de Pitágoras, apenas aplicando as relações métricas no triângulo, ok? Espero que vocês tenham gostado, peço que deixe o like no vídeo. Se você não é inscrito, pessoal, peço encarecidamente, se inscreva no canal, dê essa força para que a gente possa crescer cada dia mais e a gente possa colocar matemática de mais e mais qualidade aqui para vocês e de uma maneira melhor e mais tecnológica para vocês, ok? Até a próxima aula, bons estudos para todos vocês.